Michel Pereira foi uma das grandes baixas do UFC 291 e não conseguiu aproveitar a oportunidade de estar nesse card grandioso e que foi maravilhoso. Todo mundo parou para ver e não se decepcionou, porque o evento foi muito bom, como em tempos não acontecia. Praticamente todos os vencedores se destacaram e era uma plataforma muito boa para o Michel Pereira disputar a maior luta de sua carreira. Tanto que mesmo com essas lutas muito boas no UFC 291, os fãs ficaram lamentando a ausência do Michel Pereira da luta com o Stephen Thompson, para você ver o que o Michel Pereira perdeu. O Michel Pereira, para quem não sabe, lutaria com o Stephen Thompson, uma luta de muita importância para os meio-médios do UFC, a maior luta da carreira do Michel Pereira, a luta que ele tanto pediu, que tanto Michel Pereira reclamou no UFC. Michel Pereira estava insatisfeito pela demora para voltar a lutar e acusava diversos lutadores de terem recusado enfrentá-lo, e eu não duvido disso. Então, o Michel Pereira, quando teve no Stephen Thompson o seu adversário oficializado, ele teve uma oportunidade perfeita, rara e única, porque o Michel Pereira é o 15º colocado nos meio-médios do UFC e enfrentaria o Stephen Thompson, um ex-desafiante ao cinturão e 7º colocado no ranking. Ou seja, você sendo o 15º, enfrentar o 7º é algo pouco usual no UFC. Mas o Michel Pereira teve essa chance, e muito também por conta do próprio desejo do Stephen Thompson. O Michel Pereira sempre falou que ele gostaria dessa luta, e o Stephen Thompson, por saber que o Michel Pereira é um striker, também topou, mesmo tendo muito mais a perder nessa luta do que o brasileiro Michel Pereira. Então, o Michel Pereira teve tudo para ser um dos destaques, para também impressionar, lutar num palco grandioso, mas não conseguiu fazer o que lhe cabia antes da luta. Bater o peso, e que é algo que tem que ser profissional para fazer isso. Os lutadores ficam insatisfeitos quando eles percebem que o outro não consegue passar pela balança. Isso é um mínimo, é um ritual pré-luta importantíssimo. Então foi por isso que o Stephen Thompson não aceitou essa luta com o Michel Pereira, porque ele já foi vítima no passado, quando ele aceitou enfrentar um Darren Till que não bateu o peso e lutou com ele mais pesado e venceu a luta, e o Stephen Thompson, com seus 40 anos, não quis passar por isso de novo, enfrentar um adversário muito mais novo do que ele, que tem sim vantagem física, e teria, por conta desse episódio na balança. Então, Michel Pereira, infelizmente, se sabotou. Ele, em entrevistas, falou escancaradamente que essa era a oportunidade da vida dele, a grande luta de sua carreira no UFC, a luta que mudaria o seu patamar nos meio-médios do UFC, porque ele, de 15º vencendo, iria para 7º, iria fixar no top 10 e os dopes da categoria passariam a olhar o Michel Pereira com outros olhos, ou seja, ele teria uma maior facilidade para receber grandes lutas no UFC, mas isso não vai acontecer, e não foi porque o Michel Pereira foi derrotado pelo Stephen Thompson, e sim porque o Michel Pereira foi derrotado pela balança, algo que não pode, em hipótese alguma, acontecer. A gente sabe que o Michel Pereira é, sim, um cara grande para os meio-médios do UFC, e exatamente por isso ele tem que se preparar para bater esses 77 quilos com muita antecedência. Não pode ele chegar para uma luta com tanto peso a perder, mas há quanto tempo a gente vem falando isso, e não só para o Michel Pereira? É constante, mas o resultado é o mesmo. E aí, o Michel Pereira, com isso, não teve a maior luta de sua carreira por conta própria, há de se frisar, e estava dando para a gente estranhar, porque você pode até ver em fotos com o Alex Poitin ao lado do Michel Pereira, o Michel Pereira e o Alex Poitin nem estavam muito diferentes. Então, que é isso? É uma pena, porque o Michel Pereira perdeu uma luta de sua carreira e não se sabe se o Michel Pereira vai enfrentar novamente
o Stephen Thompson, por mais atrativo que seja essa luta para ambos. Quem vai garantir que ele vai bater o peso numa próxima contra o Stephen Thompson? Que ficou sem lutar. E isso não se faz. Ele prejudicou também o Stephen Thompson. Agora, será que o UFC vai facilitar a vida do Michel Pereira numa próxima? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Porque o Michel Pereira de 15º enfrentaria o 7º colocado. E aí? Será que o Michel Pereira vai continuar enfrentando agora na próxima alguém acima dele nos meio-médios do UFC? Será que o Michel Pereira vai continuar nos meio-médios do UFC? Será que o Michel Pereira agora vai enfrentar alguém que está fora do ranking? Porque o que é certo é o seguinte, o Michel Pereira não lutando aqui, ele deve sair do ranking, por quê? Ele é o 15º colocado no top 15 dos meio-médios do UFC. Está na última posição dessa elite. E eu até acho que ele, de fato, merece integrar a elite dos meio-médios do UFC, porque o Michel Pereira tem 5 vitórias seguidas. É um lutadorzão. Mas ele não lutando aqui, ele abre espaço para algum lutador fora desse top 15 e que vem em sequência de vitórias. Se vencer mais uma, quem vai sair do ranking? O Michel Pereira. Então, o Michel Pereira teve tudo para ser um dos destaques também e aproveitar essa oportunidade de lutar no UFC 291 contra o Stephen Thompson. Mas, por conta própria, não teve a luta, pode sair do ranking da categoria e não só do top 15, e sim ser forçado a subir pelo UFC para o peso médio. E aí, com todo respeito, é muito complicado da gente ver o Michel Pereira tendo sucesso no peso médio. O Michel Pereira, infelizmente, perdeu a grande oportunidade de sua carreira com essa falha na balança no UFC 291. Sabe-se lá quando o Michel Pereira vai receber uma nova oportunidade tão boa quanto essa de enfrentar o Stephen Thompson, o número 7 no ranking dos meio-médios do UFC. E vocês, pessoal, o que vocês acharam desse episódio do Michel Pereira no UFC 291, na balança que não gerou a luta? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.